eu sou Miriam Bevilacqua e você está no meu canal, que é um canal para a gente discutir e falar de literatura. Muitas pessoas me perguntam o que eu penso sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. E sempre querem saber por que esse livro, né, é um livro que todo estudante tem de ler. Então, vamos lá, né? Vamos entender um pouco como é que até é o ensino de literatura, né? Porque tem livros que nós gostamos porque a história é genial. Normalmente são histórias originais, bem construídas, sem buracos, né? Ou então barrigas na narrativa que deixa meio longo ou meio confuso. Histórias que têm bons finais, uma trama bem amarradinha, né? Aquele tipo de livro que quando a gente acaba de ler e fecha o livro, a gente só pensa, nossa, que história ótima, que história fantástica, né? Então, isso é o que mais nos impressiona num livro. Bem, Memórias de um Sargento de Milícias, escrito por Manuel Antônio de Almeida, não é um desses livros. Aí você já quer desligar esse vídeo, fala, eu não vou assistir esse vídeo, mas calma, vamos entender por quê. Se ele não é essa história tão maravilhosa assim, por que tanta gente fala que nós temos que ler Memórias de um Sargento de Milícias? E aí a gente entra em outra classe de livros, aqueles que a história não é tão boa, não é tão genial, mas a narrativa, a escrita era extremamente original para a época em que o livro foi publicado, tanto faz no passado, agora é uma coisa original, né? E muitas vezes é uma narrativa que quebra paradigmas. O que eu quero dizer com isso? Uma maneira de escrever que altera o modo como outros escritores vão escrever dali para frente e vai inclusive influenciar na maneira que nós leitores vamos ler, nós vamos nos acostumar com outro tipo de narrativa. Bem, Memórias de um Sargento de Milícia é então desse segundo tipo que eu acabei de descrever, né? Vamos entender por quê, então? Por que a narrativa de Memórias do Sargento de Milícias ela é tão festejada, né? Antes de mais nada, para que essa análise fique completa, eu vou resumir a história. Então, eu já aviso quem ainda não leu que vão ser muitos spoilers. Então, se você não leu, recomendo que você vá lá, você leia e depois você volte aqui para que você entenda um pouco mais sobre este livro. Bem, como é que começa a história? Tudo começa com dois portugueses, o Leonardo e a Maria, né? Eles estão vindo para o Brasil, né, de Portugal para o Brasil, em um navio. Leonardo achou ali a Maria uma mulher bonita e para se aproximar dela, né, ela está encostada ali na borda do navio, o Leonardo faz uma coisa muito inesperada. Ele passa e pisa no pé da Maria. Bom, surpreendentemente, a Maria ainda faz uma coisa mais inesperada ainda. O que ela faz? Ela dá um beliscão no Leonardo. Depois dessa troca de carinhos tão estranhas, né? Tão estranha, os dois se tornam amantes ali mesmo no navio. E quando chegam ao Brasil, era uma viagem que demorava bastante tempo, a Maria já está grávida. Depois de alguns meses, ela então vai dar à luz a um menino que também se chamará Leonardo como seu pai. Então, vai ter o Leonardo pai e o Leonardo filho. E logo no primeiro capítulo, o nenê é batizado em uma festa muito animada, né? É escolhido ali que a madrinha será a parteira que fez o parto da Maria, né? E o padrinho, apesar do pai não querer muito, ele queria um juiz, o padrinho será o barbeiro, que também é vizinho ali do casal.
O Leonardo, pai, ele tem por profissão ser meirinho. O que é meirinho, né? Meirinho é um oficial da justiça. É o funcionário que vai lá e tem um processo da justiça, ele vai lá e intima as partes, ele faz a citação das partes no processo da justiça. Naquele tempo, os meirinhos, eles eram muito respeitados, né? E eles vestiam uma roupa elegante e tal. Então o escritor já nos avisa que isso era antes, né? Que os meirinhos eram muito respeitados antes, no início do século XIX, que não é quando sai o livro, mas é quando se passa a história. E o Leonardo, ele era um meirinho ali, ele era o mais velho do grupo, muito gordo, meio rosado, né? E que com a idade ele se tornou assim, um moleirão, né? Então ele sempre atrasava o trabalho, demorava para intimar as partes, né? E ficava ali só no bate-papo na esquina dos meirinhos. O Leonardo, ele ganha o apelido de Leonardo Pataca, porque pataca era uma moeda de prata que valia 320 réis. E era justamente esse valor que cada meirinho recebia quando intimasse alguém. Só que o Leonardo ficava o tempo todo reclamando desse valor, achando era pouco e tal. Então os amigos o apelidaram de Leonardo Pataca. Então o pai, na nossa história, vai ser o Leonardo Pataca e o filho Leonardo Sol. E o Leonardo então dá um pulo à história, ele já está com 7 anos, né? Ele é um menino guloso, endiabrado, né? Vive o tempo todo fazendo arte. E nessa altura ali da vida, o Leonardo Pataca desconfiou que a mãe do Leonardo, a sua esposa, estava traindo-o, não apenas com um, mas com vários homens. Ele descobriu, teve uma grande briga, a Maria apanhou bastante ali do marido, né? Naquela época ainda tinha esse péssimo hábito das pessoas acharem que pode bater no cônjuge, que é um absurdo hoje em dia, né? E a briga foi tão feia e o Leonardo assistiu, a criança assistiu a briga. E ele pegou o processo que o pai tinha trazido para casa e ele começa a rasgar o processo. Então, no meio da briga, o Leonardo Pataca olha para o filho, vê, e aí o que ele faz? Ele direciona toda a raiva que ele estava da Maria para o filho. E ele bate no filho também, ele dá um pontapé para o menino sair de casa. E o menino vai parar então no salão do barbeiro, que era o seu padrinho. Bom, com a chegada do menino ali no salão, o barbeiro corre lá para a casa do Leonardo Pataca para apaziguar o casal. Ele já estava até ouvindo os gritos, né? E o Leonardo Pataca, então, numa determinada hora da briga, acaba saindo de casa, fala que não vai voltar nunca mais. A Maria, que já tinha outras ideias na cabeça, ela faz o barbeiro prometer para ela que se acontecesse alguma coisa, ele tomaria conta do menino. Passa um tempo, Leonardo Pataca volta, né, pronto a perdoar a esposa, fazendo uma de difícil, mas ia perdoar. Só que aí ele e o barbeiro descobrem que a Maria havia fugido com o capitão de um navio que partira na véspera para Portugal. Diante disso, o que o Leonardo Pataca faz? Ele também vai embora e abandona o filho com o barbeiro. Bem, o barbeiro não tem muito o que fazer, ele resolve que ele vai ter que cuidar do afilhado. Aí o Leonardo vai crescendo, cada vez mais travesso, mas como o padrinho era sozinho, não tinha filhos, ele acabou gostando tanto do menino que tudo ele desculpava. E ao invés, então, de educá-lo, ele o mimava, né? E o que o tornava cada vez mais endiabrado, né? O padrinho tentou ensiná-lo a ler e escrever, com muita dificuldade, ele aprendeu ali um pouquinho, né? Ele tentava de tudo para ver se arrumava um bom futuro para aquele afilhado.
Ele fez muitos planos com a esperança de que o Leonardo pudesse um dia se tornar um padre, né? O que não dá certo. Aí ele pensa em outras coisas e aí todos os projetos não dão certo. Por quê? Porque ao longo da história a gente vai percebendo que o Leonardo parece não ter jeito para nada. Ele não gosta de trabalhar. O que ele gosta mesmo é de vadiar, de ficar o dia inteiro para o papo pro ar, né? De papo pro ar, desculpa. Bom, na época em que o Leonardo já era um rapaz, o seu padrinho, o barbeiro, começa a frequentar a casa de uma velha amiga chamada Dona Maria. Aliás, é uma história que todas as mulheres parece que chamam Maria, né? E essa Dona Maria, ela é uma mulher de algumas posses, né? E ela tem uma sobrinha, né? Que também tem lá uma herança do pai. O Leonardo se interessa pela moça, mas ele era muito jovem, muito inexperiente, ele não sabe direito como agir, né? Ele não sabe nem direito como é que fala com a moça que se chamava Luizinha. E a Luizinha, que tinha sido criada muito presa pelo pai, ela é meio apática, né? Parece que ela não está nem entendendo o que está se passando. Na mesma época, começa a frequentar a casa da Dona Maria e da sobrinha um antigo conhecido da tia, um tal de José Manuel. Um tipo que não inspirava muita confiança, né? E que claramente estava interessado em se casar com a Luizinha para entrar na herança do pai dela e também depois na herança da Dona Maria, né? Porque ela era a única herdeira. A parteira, madrinha do Leonardo, que sabia que o afilhado gostava da Luizinha, né? Ela faz de tudo ali para tentar que a Dona Maria não gostasse do tal do José Manuel, né? Porque ela queria juntar a Luizinha com o Leonardo. Só que não dá certo, porque a madrinha inventa até umas mentiras e a Dona Maria acaba descobrindo. Então, em vez do José Manuel ficar mal, quem fica mal é a madrinha do Leonardo. Bom, nesse meio tempo, o barbeiro morre. Ele deixa uma boa herança para o Leonardo, para o seu afilhado, que não pode ali ainda morar sozinho, não tem idade para isso. Ele já é um rapaz, mas ele vai morar com o pai e com a madrasta, a nova mulher do pai, que por sua vez era filha da madrinha de Leonardo. Então você tem na mesma casa a parteira, a filha, que é a madrasta, o Leonardo Pataca, o Leonardo filho, e ali nasceu uma nova criança também. Só que o Leonardo e a madrasta, eles não se suportam, eles vivem brigando. E o Leonardo Pataca, o pai e a madrinha estão sempre querendo ali colocar panos quentes, então às vezes eles tomam partido de um, às vezes eles tomam partido de outro, e acaba gerando ainda mais brigas, né? Porque tanto a madrasta quanto o Leonardo querem eles terem razão o tempo todo. Bom, numa dessas grandes brigas, o Leonardo sai de casa e lá andando sem saber para onde vai, ele encontra um antigo colega lá das suas traquinagens e o colega leva ele para casa porque ele não tem onde ficar e ele acaba morando com a família desse colega e se apaixonando pela prima do colega, chamada Vidinha. A Vidinha tocava violão, ela cantava, era muito mais experiente do que a Luizinha, sobrinha da Dona Maria. E o Leonardo fica encantado com quem? Com a Vidinha e esquece da Luizinha. Enquanto isso, a Luizinha se casa então, já que o Leonardo não volta, não faz mais nada, ela se casa com José Manuel e se muda da casa da tia, vai morar em outra casa. Só que ela é muito infeliz, porque o marido a tranca em casa, né? Então ela começa a perceber, a Luizinha, que ela, morando na casa da tia, ela era muito mais feliz. E que ela devia ter casado com o Leonardo e não com o José Manuel. Ela estava muito arrependida de ter se casado com o José Manuel. Bem, um personagem muito importante na história é o Major Vidigal, que é responsável pela segurança do Rio de Janeiro, né? Então ele tinha fama de ser implacável.
E vadiagem era crime, né? Então, ele estava sempre atrás ali dos malandros, né? Começa a aparecer na literatura a figura do malandro, né? Principalmente aquele malandro carioca que gosta de festa, que gosta ali de uma roda de música, mas não gosta de trabalhar. E como o Leonardo, né, era vadio, o Vidigal começa a ficar de olho nele, atrás dele. Um dia ele pega o Leonardo, prende, e quando a gente imagina que ele vai ficar preso, ele transforma o Leonardo em um soldado. E aí, como soldado, um dia ele é encarregado de ir na festa ali de batizado do nenê que nasceu da madrasta aí do Leonardo. E nesta festa de batizado vai estar um tal de Teotônio, que era o que o Major Vidigal achava que era um grande vadio, porque ele vivia de festa em festa, animando as festas, né? E ele imitava, ele fazia muita imitação, e ele fazia inclusive imitação do Major Vidigal, que deixava o Major Vidigal louco. Só que quando ele tá lá na festa, que era para ele vigiar o tal do Teotônio, ele fala: eu não vou trair o meu pai, a minha madrinha, e aí ele deixa o Teotônio escapar. O Major Vidigal percebe que foi ele que fez isso, né? E o prende. Na hora que ele vai lá levar as chibatadas, aparece a Dona Maria e a madrinha, que foram pedir ajuda para uma ex-amante, uma amante antiga do Major Vidigal, para que ele libere o Leonardo. E ele não apenas libera o Leonardo, mas o Leonardo vira sargento, o que é um pouco estranho, nós vamos ver mais pra frente. E aí o Leonardo volta a se relacionar com a Luizinha, mas como da guarda ele não podia se casar, ele é então transferido para ser sargento de milícias, né? Bem, essa é a história. E ela tem sim, gente, um final muito estranho, porque o Leonardo, ele estava preso, né? E ao invés de, na hora que as mulheres foram lá pedir, ele ser simplesmente solto, o Major Vidigal atendeu o pedido delas, ele não apenas é solto, mas ele é promovido a sargento. E aí a gente se pergunta, por que ele foi promovido a sargento? Ninguém sabe. O que eu acho é que nesse ponto o autor, o Manuel de Almeida, não conseguiu escrever uma história verossímil, né? E é uma pena, porque assim, com um pequeno trecho ali de narrativa, ele poderia ter feito, primeiro, o personagem ser solto, depois talvez ter realizado alguma proeza, alguma coisa importante para a sociedade, e por isso, então, ele ser promovido a sargento. Mas isso é o que eu, se fosse escrever, faria. Mas não foi assim que esse livro foi escrito, né? A impressão que dá é que houve uma pressa em terminar a história e que, assim, era importante ali que tudo desse certo. Então, a gente vê muito isso em muitos livros, esse final às pressas. Mas como eu disse isso antes, o valor desse livro, ele não está tanto na história, mas na narrativa. Como que é a narrativa? Eram pequenos capítulos, tá? Porque eles eram publicados em jornal e eles foram no ano de 1852 e 53. O que tem de original nessa narrativa? É que pela primeira vez usava-se um vocabulário popular, o vocabulário das ruas, muito diferente da linguagem cheia de 9 horas das histórias típicas do romantismo. Então, isso já é uma grande novidade. Depois, Memórias de um Sargento de Milícias é uma crônica da sociedade fluminense daquela época. Se você ler prestando atenção, você vai ver que ele explora muito os costumes. Como? Quais são os costumes? A fofoca, as brigas domésticas, as traições, a vadiagem e a sua repressão. Enfim, é um romance que fala ali do dia a dia do Rio de Janeiro, da vida real, mesmo que no final o autor tenha se perdido um pouco.
Um recurso que eu acho muito interessante e que também faz dessa narrativa uma coisa bastante original é que ele está contando a história, então um determinado fato da história, e de repente ele faz observações. Vou dar um exemplo. A Luizinha, então, ele fala que ela vive mal com o marido que a maltrata. Mas ele diz também que a vida da Luizinha, depois de casada, representava com fidelidade a vida do maior número de moças que então casava. Ou seja, ele está nos contando que não é só na história, mas que a maioria das moças daquela época, naquela sociedade, na sociedade do Rio de Janeiro, a maioria era infelizes ou maltratadas pelo marido, que isso era uma coisa tida ali como normal. Um outro exemplo, quando ele descreve as brigas de família, né? E ele tá lá, ele tá falando da briga ali do Leonardo Pataca, ou então da Casa da Vidinha, que também tinha briga, né? Ele fala, né? Todos falam ao mesmo tempo, se esforçam para falar mais alto do que os outros, ninguém aceita desculpa e todos se julgam ofendidos. E ele ainda completa, recorrem-se às ofensas passadas, presentes e futuras, e depois de horas, cansados, né, todos abandonam o campo de batalha, ficando ainda mais encarniçados uns com os outros de como estavam no princípio. Então, ele não apenas fala da briga que está ali acontecendo na história, mas ele traz também o seu olhar de como são as brigas de família. Essa que eu acabei de falar não é uma descrição perfeita de uma grande briga de família? Não é assim que acontece? Todo mundo fala alto, um quer falar mais alto que o outro, ninguém quer ouvir a opinião do outro, e quando termina vai um para cada lado, todo mundo bravo. Então, isso é que torna essa narrativa muito diferente. Além disso, e uma coisa que não tinha também, ela faz, a cada capítulo, na maioria das vezes, faz ela relembra o que aconteceu antes, e quando o capítulo termina, faz um suspense do que vai acontecer depois. Se vocês pensarem, é exatamente como fazem as novelas há anos ou as séries de TV. Mas lembrem-se, essa história era de 1852. Hoje parece banal, mas na época que foi publicado era uma grande inovação. E por essa razão, por tudo que eu falei sobre a narrativa, é preciso ler o Memória do Sargento de Milícias com essa perspectiva, né? Entendendo a sua importância para a história da literatura brasileira. É um livro que é um marco, né? É um livro que para dizer uma palavra da moda, né? É um romance disruptivo. O que quer dizer isso? Ele rompe padrões, né? Ele traz padrões muito novos para a época. Então, tem de ler com este olhar, não espere grande coisa da história. Uma curiosidade é que os capítulos eram publicados anonimamente e quando sai em volume, depois que termina a publicação em jornal, a autoria foi assinada apenas como um brasileiro. Somente na terceira edição do livro, quando o Manuel Antônio de Almeida já tinha falecido, ele faleceu muito jovem, com apenas 31 anos, no naufrágio do navio Hermes. Então, só quando saiu essa terceira edição, com ele já morto, é que o seu nome, o editor, coloca ali o nome do autor nesse romance, que foi o único que ele escreveu, porque ele teve uma vida ali muito curta, né? Ele tem tem alguma coisa de poema, de artigos, tal, mas romance é apenas este. Então essa é a importância desse livro, é porque você deve ler, não pode deixar de ler, se você quer entender como é que dão esses movimentos, como é que a literatura ela vai se alterando e acompanhando a sociedade.
Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de deixar ali seu comentário, de compartilhar com outros amigos que vão ter que ler também Memórias de um Sargento de Milícias e, se possível, deixe seu ok, tá bom? Até o próximo post.